Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós mais uma vez, eu, Demian. Pretinho uma vez mais. Aí, de volta. De volta. Nosso turista. Já arrumamos até uma suplente para quebrar um galho. Dá uma ali, força, né? Boa, boa. Pô, Pretinho, hoje a gente vai ter uma conversa aí bem especial, uma situação diferenciada, né? Tratar de um assunto bem delicado e que hoje em dia se faz muito necessário, né? Discutir a respeito. E aproveitando a data próxima aí, vai ao ar justamente na data comemorativa e também falar de várias situações que sem promovem, dúvida, né? Tá certo. Logo depois da vinheta a gente vai trazer para a entrevista, mas antes de qualquer coisa já deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, já adiantando que todos os contatos serão deixados aqui no descritivo. E também, se tiveres alguma dúvida, tiver alguma situação que queira esclarecer, deixa nos comentários, a gente vai interagir com o público e responder a todas as questões. Aguenta aí que é só o tempo da vinheta, a gente já volta. Hey você, chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com... Pois bem, cá estamos e hoje nós vamos falar sobre... Me corrija se estiver errado. Transtornos do espectro autista. Transtorno do espectro autista. O TEA. TEA. E, bom, aprendi da última vez, então. Gente, pedir a gentileza, vocês, por favor, se apresentem. As duas que vamos trazer hoje as informações. Fique à vontade. Eu sou a Juliette Nitz, advogada, mas venho aqui como autora de um livro que fala sobre empatia, Acolhimento até, né? Acolhimento, enfrentar os desafios que todos nós passamos diariamente, independente da idade, independente da nossa situação. Mas no livro é um menino autista que tem o desafio, mas através de uma amizade ele consegue enfrentar, e ela também, apesar dela ser uma menina típica, ela também tem os desafios dela e ela consegue enfrentar com a ajuda também do amigo, o João. Então, foi através da Lu, que já faz esse projeto com a OAB de trazer esse conhecimento através dos fóruns e dos seminários sobre direito e saúde dos autistas, que eu me inspirei e escrevi o livro para também mostrar para as crianças que elas têm como conhecer os amigos e ajudar. Perfeito. Bacana. Eu sou a doutora Luciana Eugênia Galli, então eu sou advogada, né, especialista em direito médico, estou fazendo uma pós-graduação agora também em autismo, atuo nessa área desde 2017, estudo desde 2017 o autismo, naquela época nem se falava em autismo, mas aí já existiam algumas crianças, né, que tinham o diagnóstico, então desde lá para cá eu venho estudando. Sou presidente da Comissão da Saúde da Pessoa com Deficiência da OAB de Balneário Camboriú, então todo ano a gente realiza, desde 2022, a gente realiza um evento dentro da OAB para falar um pouquinho sobre a conscientização do autismo, né? Ela se comemora dia 2 de abril, então, geralmente, quando coincide nas quartas, que nós temos a quarta na OAB, que é um projeto da OAB em si, a gente faz esse evento. Então, todo ano a gente faz esse evento, divulga, traz as famílias, traz o poder público, né? Vereadores, advogado, juiz, delegado, a própria sociedade, para poder falar, conscientizar, promover essa inclusão, discutir um pouquinho sobre os direitos dos autistas também. O ano passado a gente trouxe o delegado, o doutor Aderlan, que foi incrível, junto com a Jade, falando sobre essa questão de experiência de vida realmente. Esse ano nós tivemos... Esse delegado, ele é o que tem um... espectro autista? É o que tem espectro autista, isso. Legal. Exatamente, né? É um querido, é um amigão meu, é parceiro, e ele veio, ele também foi palestrante do simpósio que nós realizamos em 2024 na Univale. Foi incrível, eu chego a ficar emocionada, porque é uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa assim que
trouxe uma troca de experiência para as famílias muito importante, porque os pais, hoje em dia, eles têm muito medo, né? Então, quando tem um diagnóstico. Então, foi muito, muito interessante. E esse ano, ontem, nós tivemos também outro evento dentro da casa, né? Dentro da OAB, e para falar sobre essa questão da conscientização. E ontem nós tivemos lá, né? A Juliette, apresentando, então, o seu livro maravilhoso. Tivemos a Jade, a vereadora Jade, que trouxe essa experiência de mãe e também com as políticas públicas. Tivemos também a Aline Leal, que é nossa secretária da Saúde, que também abordou sobre o enfrentamento das famílias com essa questão do SUS, da fila de espera, que foi muito importante, uma troca que enriqueceu muito o nosso evento. E eu também trouxe um juiz do Paraná, o Dr. Ricardo Fulgoni, que também trouxe toda a sua experiência como juiz, como pessoa diagnosticada com autismo, né? Exatamente. Foi muito emocionante, foi muito bacana. E os pais puderam também ter essa troca com ele, com a Juliette, com a Jade, né? Com a Aline. Então, foi um evento muito bacana, muito enriquecedor. Quebramos alguns tabus ontem no nosso evento. Que legal. Que legal, bacana. Eu acho fundamental isso de tu trazeres, né, pessoas, vamos falar, porque quando a gente fala num autista, normalmente a imagem que vem é de uma criança que enfrenta problemas com escola, né, com aquelas características que a gente já conhece um pouco mais. Mas aí vocês trazem adultos, profissionais, um delegado. Poxa, envolve, né, uma tremenda de uma responsabilidade, não só por questão de arma, mas até questão de julgamentos e a responsabilidade, né, perante justiça e tudo mais. Um juiz Sim. que tem a questão do TEA, né, que são pessoas autistas. Sim. E aí para provar que realmente, provavelmente tu vais falar disso, que é o diagnóstico precoce e um acompanhamento adequado, conseguem perfeitamente desenvolver suas profissões aí, né? Exatamente. O ano que vem, nós estamos já fazendo o nosso script, né? A gente quer fazer a 3ª edição do nosso simpósio. A Juliette estará conosco também. E eu quero trazer o ano que vem novamente o Dr. Ricardo, juntamente com o nosso desembargador, né? O Alexandre Moraes. Por quê? Porque fala-se muito no TEA enquanto criança, tá? Tudo bem, a gente já sabe, né? Mas e quando você faz esse diagnóstico de forma tardia, né? Ou quando um adulto, que nem nós, vamos num psicólogo por uma situação, né, qualquer da nossa vida, e o psicólogo olha para você e fala: você tem características de possível TEA. E aí, como que você faz, né? Eu tive o ano passado uma menina que foi no evento nosso, e ela era síndica de um apartamento, de um prédio ali em Balneário Camboriú, não sei se comentei contigo. E ela comentou comigo que ela foi síndica por muitos anos no prédio. E um dia ela foi na psicóloga para fazer um tratamento, para fazer, né, um acompanhamento. E aí ela descobriu que ela era nível 1 de suporte, TEA. E quando ela trouxe isso, que inocentemente ela foi comentar com algumas pessoas, para você ter ideia que ela teve que se afastar como síndica. Por conta do preconceito. Olha isso. Então, assim, para você ver o nível que as pessoas enfrentam. Por exemplo, eu posso ser TEA e tô aqui. Ninguém sabe. Sim, né? Eu tenho uma vida normal, né? Casamento, tenho filhos, trabalho. E aí eu chego com um diagnóstico de TEA. Pronto. Condenação total na sociedade por algumas pessoas. Por não conhecer, por não ter, sabe? Não saber o que é. Primeiro, tu sabe o que é grau 1 de suporte? Eu sou completamente leigo, né? Confesso que é um aprendizado tá aqui, porque não tenho nem ideia. Assim, imagino que a gente conviva no dia a dia com alguns amigos que tem, a gente nem imagina, né? Imagina. Às vezes você pode ter, eu posso ter, ela, qualquer pessoa pode ter, entende? Porque às vezes são características ou muito sutis, né? Às vezes, por exemplo, eu posso gostar de comer um certo tipo de comida, mas às vezes eu nunca provei uma cenoura e eu não suporto ver a cor nem a textura da cenoura, né? Ou às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter contato visual. Eu posso não gostar de abraçar, por exemplo, posso não gostar de beijar, entendeu? Posso não gostar de usar meia, por exemplo, meia calça, me repelir, e eu não entender o porquê que eu não gosto disso, né? Ou às vezes eu posso não gostar de multidão, de barulhos altos,
E eu não sei o porquê que eu não gosto disso. Por que tantas pessoas gostam de som alto e eu não gosto? Então, são características que muitas vezes a gente, para nós, é coisa simples. Mas talvez, se eu for uma psicóloga, uma neuro, talvez eu tenha um nível 1 de suporte, né? O autismo, ele se classifica em 3 níveis. Nível 1, 2 e 3, que é nível leve, o moderado e o severo. Então, cada um deles tem umas características que vão, dependendo do grau, eles vão aumentando. E dependendo também do grau, muitas vezes vem com outras comorbidades ou um outro transtorno. Um transtorno de ansiedade, um transtorno de medo de lugar fechado, né? Uma fobia. Hipersensibilidade auditiva. Uma hipersensibilidade, exatamente, auditiva. Então, assim, ele vem com umas outras características juntos, sabe? Então, é importante a gente levar em consideração todas essas questões e analisar aquela criança, por exemplo, né? Eu estava falando contigo na outra vez, né? Um pai, né? As características. Como que eu faço? Como, Luciana, como é que eu sou mãe? Tenho meu filho. Como é que eu faço para saber se meu filho tem TEA ou não tem TEA? Ele tem algumas características, crianças demonstram, né? É mais fácil identificar ali, né? Exatamente. Mais espontânea. Exatamente. Porque criança, geralmente, ela brinca com todo mundo, ela gosta de comer qualquer coisa, né? Ela corre, isso, aquilo. A criança que ela não tem contato visual é o primeiro fator. De não olhar no rosto. Não ali, olhar né? no rosto. Você pega até um brinquedinho, aqueles brinquedinhos de criança, você chacoalha, né? Ela simplesmente ela não tem contato, ela, né, fica na dela. Crescendo, ela não gosta de brincar com outras crianças, ela sempre está mais isolada, né? Mas tem crianças que também gostam de brincar, mas elas não gostam de abraço, não gostam de contato, né? Aí vamos para a parte da seletividade alimentar. A questão de andar na ponta do pé também. Exatamente. Aí ela gosta de andar na ponta do pé, né? Eu já tive clientes que, por exemplo, a criança não gostava de usar calçado. Não gostava de usar calçado. E como é que você faz uma criança sair de casa sem calçado? Pra aula, entendeu? Tinha uma outra que não gostava de meia. De jeito nenhum meia, né? Tudo bem, a meia tudo bem, você até deixa. Mas o calçado, o tênis, não tem como você fazer. E assim, aí é que acontece, a criança entra em surto, né? Por conta disso, que você vai forçar... É uma sensação que ela tem de desconforto tremendo. Totalmente, né? Ela quer repelir aquilo a qualquer custo. Tive uma outra criança que ela não gostava de usar casaco, né? De uniforme, porque o casaco do uniforme, o tecido na pele, ele causava uma sensação né, que deixava ela incomodada. Então, são várias características que você... uma criança típica e uma criança atípica, você olhando, você percebe que tem algo errado, que tem algo diferente, né? Então, quando você diagnostica, você mãe, você percebe que tem esses comportamentos, o que tu tem que fazer? Buscar uma psicóloga, buscar um neuro, né? Geralmente é um neuropediatra, né? Já faz o acompanhamento quando a criança nasce, então você continua ali, né? E fala, olha, doutora, tá? Né? Meu filho tem alguns comportamentos que não são iguais das outras crianças. E aí você já leva isso e já começa a investigar por quê. Isso é importante, justamente por causa do diagnóstico precoce. Quando você faz um diagnóstico precoce, desenvolve a autonomia da criança, entendeu? Ela consegue conviver com outras pessoas, você consegue diagnosticar ela se ela tem uma desbiose alimentar, né? Justamente por quê? Porque uma criança que tem desbiose, ela não consegue comer quase nada, né? Eu tenho uma cliente que tem uma criança, ela é 5 anos de idade, ela tem desbiose, ela só come bifinho. Que é a desbiose? É como se fosse uma intolerância, como se fosse uma intolerância à lactose. Não é qualquer alimento que ela consegue comer, porque isso vai afetar ela. Mesmo. Fisiológico. É uma sensação. Não, é fisiológico mesmo, entendeu? Entendi. Então, assim, o que acontece? Ela passa mal, daí ela vai ter um problema gastrointestinal, sabe? Então, o que é importante? Você acompanhar isso, porque uma criança, se ela não está sendo bem alimentada, né? Claro. Ou se você ignora o fato dela não estar comendo certos alimentos que para a idade dela são importantes para o desenvolvimento dela, isso vai afetar ela no foco dela na escola, na evolução dela, no quadro clínico dela, né? No aprendizado na escola, né? E tem toda uma questão justamente de desenvolvimento da própria criança, que naquele momento certas vitaminas são importantes. Claro. Então, o que acontece? Quando a criança tem uma desbiose alimentar, o que tu tem que fazer com ela? Tu tem que fazer a suplementação alimentar. Então, essa minha cliente, por exemplo, ela toma ômega 3, né? Ela toma, né, as cápsulas, ela fala que a filha dela quase morre chorando para tomar aquilo lá. Sim, mas uma baga fedida. Fedida! Horrível, né? Então, é horrível. Só que ela precisa, por quê? Porque ela não consegue ingerir alimentos por conta da desbiose, por conta que ela é nível 2 de suporte, de autismo. Então, ela tem realmente uma restrição
própria, que é da seletividade alimentar do autismo, mas também em decorrência da desbiose. Então, tu entende que são 2 fatores que acarretam, é preocupante para o desenvolvimento dela? Claro, e se os pais não estão atentos a isso, o que acontece? A criança não consegue se desenvolver, né? E isso em toda a questão também de cabelo, né? De crescimento, desenvolvimento cognitivo e várias outras coisas que vão refletindo. Então, é super importante, é uma escala, né? Claro, entendeu? Você diagnosticar precocemente o autismo, ver se aquela criança não tem uma outra comorbidade ou uma outra disfunção, né? Para poder tratar junto, para a criança poder se desenvolver, atingir a sua autonomia, conseguir estudar, né? Conseguir cresce de forma bacana, porque tem crianças também que não conseguem, chega a uma certa altura, né? E acaba parando por ali, não desenvolve o que tinha que desenvolver para sua faixa etária. Então, tem tudo isso, sabe? Então, é importante você fazer esse acompanhamento, realmente. É muito importante. Não, ia comentar. Eu tô naquela fase, tem muito amigo casando, tendo filhos e tudo mais. Eu não sei se hoje em dia já tem uma visão mais dedicada a esse tipo de situação, que eu vejo bastante filhos de amigos meus já sendo tratados e sendo conduzidos dessa maneira. Mudou bastante, né? Eu não me lembro na nossa época, ou talvez os meus pais, de ter esse cuidado, né? Não tinha preocupação e quem tinha um comportamento diferente era bullying, né, cara? Ferrado, né? Por isso que eu acredito muito na conscientização de trazer os meses, né? Agora nós estamos entrando Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, porque isso traz um foco e atenção e as pessoas conversam sobre aquele determinado mês. Ah, mas tem que ser todo ano. Mas são tantos temas importantes que nós não temos como falar o ano inteiro sobre o autismo. Então, ter um mês que concentre a atenção, a comunicação e o engajamento naquele determinado assunto, ele é muito importante. E é o que eu já colocava enquanto vereadora, a época de fazer com que haja os meses de conscientização. Então, nós estamos entrando no mês, né, Abril Azul. Nós temos aqui uma oportunidade de conversar sobre o autismo, né? Depois vem outros meses, né? E nós conversamos sobre outros determinados assuntos. Então, é bem importante porque as pessoas elas começam a conscientizar que aquele filho ele tem determinadas características que ele precisa ser visto de forma né, mais... Uma atenção especial ali, né? Requer outros cuidados. Buscar uma avaliação. Então, eu vejo que foi a partir dessa conscientização que a nossa geração, né, quando tem filhos, ele começa a ter um olhar diferenciado que nossos pais não tinham. É claro que quando uma criança ela é nível 2 ou nível 3, né, de suporte, que é o severo realmente, ele é mais complicado, ele tem algumas características, às vezes, assim, os surtos, né, são mais presentes, a parte da agressividade, né? Então, isso é importante, a questão do diagnóstico, até para que você consiga fazer um medicamento, um acompanhamento com medicamentos, para fazer o controle disso, sabe? Por quê? Porque uma pessoa, quando sai na rua, são vários fatores que podem desencadear um surto, né? A questão da luz, muita luz, né? Muito barulho, sirene, as motos, né? Fazendo aqueles barulhos, né? Que a gente comentou aquele dia também, né? Então, tudo isso acaba desencadeando na pessoa, ou às vezes a multidão mesmo. Então, desencadeia um surto, né? Então, é importante esse diagnóstico, até para que você consiga fazer um controle de forma eficaz com os medicamentos. Por quê? A gente, quando começa a fazer uso de um medicamento, né? Qualquer medicamento, quando você tem uma depressão ou um transtorno, um distúrbio, qualquer coisa, até você adequar a dosagem correta, leva um certo tempo. Às vezes, você precisa fazer uso de 2 medicamentos em conjunto para que o efeito ele fique mais abrangente, né? Então, é importante o quanto antes você fazer esse diagnóstico e fazer esse acompanhamento para que você consiga controlar isso. E a pessoa, ela consegue tranquilamente fazer concurso público, casar, ter filhos, ser um
juiz, ser um desembargador, consegue tranquilamente. Olha, o Alexandre Moraes Rosa, né? Agora era juiz, agora foi nomeado para desembargador, né? Ele é autista e ele nunca escondeu isso e fala isso abertamente e é um excelente profissional, né? O Ricardo Fulgoni também, excelente juiz, né? E tantas outras pessoas que nós temos no Brasil hoje que têm o TEA e fazem um trabalho excepcional, né? Isso não tem a ver com a tua condição, né? Eu acho que a gente não pode limitar uma pessoa porque ela tem uma comorbidade ou tem um transtorno, né? Então, falando um pouquinho também sobre essa questão, aproveitando o gancho aqui, que muitas pessoas falam que autista é doença, né? Autismo não é doença, porque doença ela tem cura, né? O transtorno e os transtornos em geral, eles não têm cura. Você ameniza os sintomas para que aquela pessoa consiga trabalhar, consiga se desenvolver plenamente dentro da sociedade, mas ela não tem cura, né? Então, o que pode acontecer até uma redução é você sair do nível 2 de suporte e você vir para um nível 1 de suporte, tá? Mas você não tem cura, ao contrário da doença. Então, as pessoas falam muito dessa questão de doença, que é uma doença, mas não é uma doença. Ele é um transtorno. São coisas diferentes, né? A doença geralmente tem cura, né? Claro que nós temos algumas doenças que a gente, né, não vai no paliativo, não tem cura, mas numa concepção geral, né, transtorno, ele não tem cura, doença, ela tem cura. Então, são coisas diferentes. E até nessa questão do autismo, em algumas profissões, que eu imagino que seja o caso deles também, lógico, é muito importante que a pessoa tenha consciência da condição dela, faça todo o acompanhamento. Lógico, uma criança vai depender dos pais, obviamente, mas depois que se torna um adulto, que continue tendo um trabalho em cima disso, e aí tira até proveito de um hiperfoco, por exemplo, uma profissão que realmente exija, né, uma dedicação grande ali, uma atenção, um estudo. Digamos que teria até uma certa vantagem em cima de outra pessoa que é mais distraída, enfim. Exatamente. Se souber aproveitar as características que tem, né? Trabalhar com as ferramentas que Justamente tem ali. Isso, porque o autismo, quem tem autismo, geralmente ele foca em algo que ele goste muito. Então, por isso que ele se torna excepcional. É música, é um cientista, né? Dizem que Einstein era autista, né? Então, mas por quê? Porque ele pega aquele foco, né? E ele vai desenvolver, ele vai estudar, ele vai amar. Assim como tem crianças que gostam muito de animais, né? De bichinhos, de pelúcia, por exemplo. Dinossauro, tem aquele menino. Isso, dinossauro. Tem uns que gostam, às vezes, sei lá, de qualquer outro. Do parque lá, que é famoso lá, o guia turístico. Exatamente, entendeu? Então, assim, vai naquele hiperfoco, né? E a pessoa, ela acaba se destacando, lógico, muito mais que outra pessoa. Legal. Por isso que é importante dizer que essa pessoa, ela pode vir para a sociedade trabalhar e desenvolver um excelente trabalho, entendeu? Porque enquanto outras pessoas vão trabalhar, mas elas vão trabalhar, às vezes, né? Trabalhar por trabalhar, essa pessoa ela vai desenvolver um bom trabalho, por quê? Porque ela gosta daquilo, porque ela ama aquilo, ela vai desenvolver um excelente trabalho para aquilo, entendeu? Saber aproveitar. No outro fórum, a Lu trouxe um radialista, um menino radialista, que é aqui de Itajaí, também falou muito legal, gosta muito de política, história. Isso, bem bacana. Sim, no nosso simpósio a gente sempre, eu gosto muito de dividir, né, em saúde, e educação e família. Então, assim, eu sempre trago pessoas autistas também para o evento. Eu falo assim que, cara, não tem lógica você fazer um evento, um congresso, um simpósio, um seminário sobre autista ou qualquer outro tipo de transtorno e você não trazer exemplo, né? O exemplo, né, para refletir na sociedade a importância da conscientização, a importância de você diagnosticar precocemente e de você dar abertura dessa pessoa trabalhar e se desenvolver, né? Então, eu trouxe o delegado, trouxe o menino ali que é Itajaí, o radialista, então eu trouxe agora o juiz. Então, assim, o ano que vem eu quero trazer outras pessoas, sabe? Por quê? Porque eu vejo que é importante para as famílias que lá estão, elas olharem e falarem, não, meu filho pode, né? Se ele pode, eu também posso, né? Meu filho pode. Então, é importante a gente trazer isso para dentro da casa e explicar que não é uma sentença de morte, que sim, você tem que, claro, não é fácil. Quando você é diagnosticado, você sabe que você vai enfrentar uma barreira, vai enfrentar preconceitos, que teu filho vai ser sancionado em várias coisas, né? Em vários momentos da tua vida. Mas nós também sofremos isso o tempo todo, né? Às vezes
tem pessoas que não gostam de você, tem pessoas que dentro da tua empresa pegam no teu pé, né, o tempo todo. Você, às vezes, sofre bullying na escola, porque às vezes tu tem um nariz grande, porque o teu cabelo é cortado errado, porque você é muito magra, não é verdade? Então, você é muito alta, Olivia Palito, né? Você sofre bullying. Girafa, o tempo... Pra quem tem 1,82 m. Tu deve ter sofrido muito com isso, porque tu sempre é mais alta. Então, assim, a gente sofre preconceito o tempo todo, sendo você diagnosticado ou não sendo você diagnosticado. Você sofre porque você é pobre, porque a tua família não tem condições, porque eu tenho iPhone e você não tem, porque meu pai tem uma empresa, teu pai é empregado. O tempo todo a vida a gente sofre preconceitos, né? Então, não é só por conta do transtorno. É verdade. E uma situação que me chama a atenção também, como o Pretinho estava falando, antigamente a gente não ouvia falar, de repente aconteciam sim casos, mas não eram diagnosticados, mas hoje tem mais. Sim. Eu já ouvi falar até a questão de Tilenol, que era uma situação que a mãe grávida que tomasse muito Tilenol e alguns outros remédios dessa linha que poderiam favorecer o nascimento de uma criança com autismo. Tem algum estudo realmente embasado? Porque tudo assim, o pessoal levantando várias hipóteses. A gente sabe que a alimentação hoje, a indústria do alimento, vamos colocar assim, a indústria do alimento hoje é um dos piores malfeitores para todo tipo de doença, de câncer, a doenças psicológicas. A gente sabe que alguns produtos vão influenciando. Tem algum estudo em cima disso? Então, antigamente, falava-se que era hereditário, né? Somente hereditário. Né? Então, que vinha de pai, filho, tios, né? Tanto que eu tenho amigas minhas que, por exemplo, desde a irmã, né, da minha amiga, a família toda era autista, né? Então, ela também tinha filho autista e ela também tinha nível 1 de suporte de autismo, né? Então, daí eu até brincava com ela, falava assim, Jussi, será que teu pai, né, lá na base, o teu bisavô também tinha? Porque se falava muito dessa questão hereditária. Hoje se fala também de algumas questões do que a gente come, né? De ambientes, né? De poluição, por exemplo, né? E aí, agora, recentemente, saiu agora um estudo que eles têm um exame para efetivamente te descobrir se a criança vai ter autismo ou não vai ter autismo, né? Então, isso ainda está... Né? É feito num bebê ou... Isso, exato, né? No feto mesmo. No feto, É como fazem os testes enquanto a mãe está grávida para síndrome de Down, outras, né, transtorno. Então, hoje já se fala, né, desse possível, né, estudo. Então, assim, estamos caminhando, sabe? Mas ainda não se tem efetivamente o como que surgiu, né? Então, ele vem ou porque é hereditário de fato, né, ou por uma questão ambiental. Só que essa questão ambiental ainda, né? Não achamos o ponto, né? Porque pode ser muitas coisas que nem você falou, né? Desde um medicamento. Então, tá em estudo porque é muito novo. Eu já ouvi falar também de cada vez mais gravidez mais tardia, né? Antigamente, todo mundo tinha filhos mais novos, né? 18 anos, 20 anos. Hoje em dia, 45, eu já ouvi falar 40, tanta coisa. mas que, enfim, assim, não tem nada... Como a gente que estava depois falando... eu falo aqui né? Depois vai pra frente, então não sou médica, mas tem várias então, eu ia coisas. falar. Eu até depois, né, posso passar um contato de uma neuro que é incrível para trazer essas informações mais detalhada da parte da medicina para vocês, né? Eu sou uma estudiosa, mas, assim, essa parte da medicina, realmente, eu vou me abster um pouco de falar, porque não é minha área de atuação, né? Ninguém provou nada ainda. Ninguém provou nada ainda. É o que a gente vê, né? Mas também a gente tem que tomar um certo cuidado em falar, porque existe muita fake news, né? Muitos sites usam de informações para poder também vender, né? E a gente, às vezes, vai passar para frente uma informação, às vezes, que não é adequada para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Então, mas assim, uma coisa que eu sempre estudei é que era a parte hereditária, né? Que vinha, então, até mesmo a gente vê isso das pessoas que a gente convive, né? Que geralmente o pai já foi diagnosticado, então o filho, né, vem, né, já com uma predisposição para um autismo, né? O que é bem preocupante. Então, mas fora isso, assim, de Tilenol, essas outras coisas, isso eu nunca tinha ouvido falar. Isso, já ouvi também. Mas assim, Agora, uma coisa eu tenho certeza, isso a gente manda um recado para os pais, isso aqui, se não... Pode ser que não cause, mas vai piorar ou vai dificultar o diagnóstico. Um pai que deixa um filhinho de 2, 3 anos com tela. Tela com sim. Tablet, com celular o dia inteiro, vai num restaurante, está lá, não olha, não tem contato visual nem com a própria família. Exato, não isso. socializa, porque quando estão as crianças brincando, está cada um para um canto com o seu celular. Cara, isso é um veneno.
Sim. a tela Se não sim. piora, se não aumenta o grau de autismo se a criança já tem, pelo menos vai dificultar o diagnóstico, porque aí sim ela não vai socializar, não vai fazer contato visual, não vai gostar de toque nem nada, porque vive enfiada numa tela. Tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, porque tem o outro contraponto, que às vezes a criança ela tem um certo tipo de perfil, né, de comportamento, e às vezes aquele comportamento é visto pela própria família como um costume, ou uma birra, ou é o jeito dele, né? É o jeito dele ser assim. A criança não quer comer, é o jeito dela ser assim. Ela fica só no tablet, porque ela gosta de fazer isso. Porque às vezes também é muito cômodo, às vezes, né? Muito conveniente. Hoje em dia é mais criado ou pela escola ou pelas telas, Exato. né? Porque os pais querem se isentar. Exato. Supra a necessidade financeira, física aqui, mas aí o resto... Sim. Toca E aí der. o que acontece? Você só vai perceber que aquela criança tem algo, né, que é algo diferente, quando vem as notas da escola, né? Porque daí essa criança, às vezes, ela não se desenvolve, porque a gente volta naquela questão. Às vezes ela tá desnutrida, né? Não vai desenvolver na escola por conta disso, o foco dela é outro, né? Então, vai refletir na escola. E quando os pais são chamados na escola, olha, mãe... Papai, tá acontecendo alguma coisa de estranha com o seu filho, né? Porque as notas não tá legal, ele vem pra escola, ele não presta atenção, né? Ou só fica, né, quietinho no canto, não interage. Aí é que os pais vão correr atrás, né? E aí, às vezes, já passou 5, 6 anos, né? Nós temos uma faixa etária das crianças que vão até os 8 anos, 9 anos de idade, que ela é muito importante, que é a neuroplasticidade. Nesse período, é onde todos nós desenvolvemos, né? Então, a gente estuda, aprende, a gente se desenvolve, se comunica, nós vamos desenvolver as nossas opiniões próprias, né? Então, nesse período é que é importante que os pais prestem atenção para fazer esse diagnóstico, né? Passado isso, não é que não vá ter solução, não vai ter como fazer algo diferente, né? Para ter um êxito, mas vai ser mais lento, Sim. né? Porque nesse período, quando você pega a criança e você faz um tratamento adequado nela... Ela recebe melhor o estímulo, né? Exatamente. Sai melhor informação, entendeu? né? Porque a neuroplasticidade, nesse momento, nosso cérebro, nossa convivência com outras pessoas tá um milhão, né? Tá ali, né? Então, assim, a gente quer aprender, a gente quer brincar, a gente quer conhecer, né? E é nesse momento que é importante o diagnóstico, Claro. né? Passado isso, é claro que vamos se enfrentar algumas dificuldades, mas vamos conseguir também. Mas aí é mais lento, né? Exato. Então, por isso a importância de se observar a criança ali, 2 anos, 3 anos, 1 ano, né? Já com 1 aninho, hoje as crianças são bem diferentes da nossa época, né? Nossa época, a gente levava um tempo para conversar. Hoje em dia, as crianças com 1 ano já tá andando, já tá falando as primeiras palavras, já tá, né, querendo, já quer ficar no celular, né? É diferente. Então, você já consegue também, de forma antecipada, perceber se teu filho tem umas características normais ou atípicas, né? Acho que propriamente os pediatras hoje já têm um Sim. diferencial nesse sentido, né? De observar nesses detalhes, né? Só que daí nós temos um problema. Por quê? Porque aí, quando você fala dessa questão de pessoas que têm um plano de saúde, Sim. e isso se aplica de forma legal. Perfeito. Mas quando você vai para famílias de baixa renda, famílias que não têm condição financeira, que depende de um SUS, que marca hoje, daqui 6 meses, 8 meses, um pediatra... Perfeito. Você já Perdeu quebra, o time, né? Perdeu o time, entendeu? Então, é uma dificuldade, não é uma realidade no nosso Brasil, porque a maioria vai para o SUS e não para planos de saúde, né? Perfeito. Então, Até Perfeita quando tu colocação. falasse da questão de rendimento na escola. exato. Temos escolas e escolas. De repente, tem uma professora que já está pelas tampas, que não aguenta mais uma classe bagunceira, dependendo do tipo de escola, e aquele é mais um bagunceiro que ela não quer nem ver na frente. Sim. E vai ter uma outra, de repente, com uma classe mais enxuta, um pessoal mais tranquilo, e que daí ela tem aquela atenção especial e percebeu alguma dificuldade na criança e vai chamar os pais. Mas isso aqui é no mundo, né, ideal. No mundo a gente ideal. sabe que na prática... Uma sala de aula, né? Sala pública, de escola pública, que você vai pegar 2, 3 autistas ali surtando ao mesmo tempo, você vai fazer... Como que todo você mundo tem vai... problema em casa. Como que você vai lidar com isso? Por isso- Às vezes pode ser birra, É. né? Por isso que eu vejo, né,
o livro incentiva o esporte, por isso que eu vejo tão importante o esporte independente da situação da criança, né? Colocar a criança em um esporte que ela possa desenvolver e ali vai ter um educador que ele vai olhar para aquela criança de forma diferente e também vai levar para os pais, né? Nós temos aí nos municípios sempre as escolinhas do próprio município, de forma gratuita. Então, o livro ele mostra bem isso, como o esporte ele pode transformar a vida de uma criança. E depois que eu escrevi o livro, eu tive vários relatos de mães que falaram como o meu filho mudou depois que ele foi fazer uma luta, ele foi fazer um futebol, ele foi fazer um esporte. E crianças com transtorno do espectro autista, nós fizemos ele também em braille. Ele também foi entregue aqui para a Associação de Deficientes Visuais. Para quem não conhece, o braille ele tem essas letrinhas em relevo. E nós entregamos para um menino que faz judô. Ele é um atleta ali de Balneário Camboriú, que também, através do esporte, a deficiência dele não fez ele não competir, não praticar. Então, ele pratica com pessoas que enxergam, mas ele vai de igual para igual. Então, é isso que o livro leva, para que os pais eles coloquem os seus filhos, independente da sua dificuldade, em um esporte. Né? O quanto o esporte sai das telas, o quanto ele traz... Sociabilizar também, né, Juliette? É um agente de transformação mesmo. E eu entendo que o esporte traz um acolhimento maior do que uma escola, por exemplo, porque lá tu tem um grupo menor, mais fechado, tem essa parceria, né, entre os praticantes ali daquela turma. Lógico, aí é competitividade depois, tudo mais, mas eu acho que é um tremendo estímulo, né, de um complemento. E é importante porque, às vezes, os pais, por ver que o filho tem uma certa dificuldade, acaba super protegendo aquela criança que foi diagnosticada. Aí piora, né? Então, com o esporte, ele vai ter que ser igual naquele momento, igual todos os outros. Aprender a ganhar ou perder na marra, né? Exato, sim. E até estava vendo uma psicóloga, a segunda-feira, segundo domingo eu estava lendo e apareceu no meu Instagram ali. No meu Instagram tem um monte de coisas de profissionais que o tempo todo fica falando, né? E aí ela estava falando justamente dessa superproteção, que quando você pega um diagnóstico, um pai pega o diagnóstico, ele tem mania de querer superproteger aquela criança, e você não pode fazer isso. Você tem que impor limites nela. Por quê? Porque se você quer que o teu filho se desenvolva e ele tenha autonomia e ele vá para o mundo, lá o mundo não vai superproteger ele. Então você tem que criar o teu filho, mesmo com a condição dele, mas criar para o mundo. Então, assim, você tem que saber colocar limites, sim, entendeu? Porque você tem que tratar ele como uma criança típica. Ele tem uma condição? Tem. Tem as suas limitações? Tem. Mas aí tu tem que também dosar isso, sabe? Porque o mundo não vai perdoar, não, sabe? Então, achei bem interessante. Essa é uma fala que eu também quero trazer para o próximo simpósio, porque eu sei que tem vários pais que superprotegem. Para você ter ideia, que eu conheço mães que tiraram a criança da escola. E as crianças, elas sabem totalmente da família e da escola. Né? Vai viver sozinho, né? E como, né? Exato. E o dia que o pai e a mãe não estiverem ali? Então, isso é que faltar, eu preocupante. não estou nem falando de morrer, mas em alguns momentos da vida você não vai estar presente, vai estar sob os cuidados de outra pessoa, por exemplo. Sim. E aí, como é que faz? Sim, se não tem um preparo. Exatamente. Então, assim, você entende que daí a minha preocupação, na verdade, maior quando eu faço esses eventos é justamente trazer esse amparo para o pai e para a mãe. É o que mais me preocupa. Né? É claro que a escola, ainda no Brasil, a gente precisa melhorar muito. Por quê? É muito, né? Não tem professor de apoio, ainda faltam muitas coisas, né? A saúde, a gente está aí caminhando, né? Tem as suas limitações. Tem as suas limitações, plano de saúde, meu Deus, judicialização atrás de judicialização, o SUS, então, também filas de espera. Mas eu penso que quando tu tem a base, que é a tua família, ela é muito importante. Tudo começa dela. Então, quando você afasta uma criança dessa, da família, da escola, da sociedade, você tá com um problema. Não é a criança, porque às vezes a criança
embora ela tenha essa condição, ela vai conseguir se desenvolver ao longo do tempo, né? Com o tratamento, com tudo, ela vai. Às vezes o problema é o pai e a mãe psicologicamente. A chance do teu filho ser uma pessoa mais normal. Exato, porque o preconceito está no pai e na mãe, não está nem na sociedade. Às vezes os coleguinhas da escola Nem sabem, entendeu? Vão lidar com aquela criança como, né, com qualquer outra. E o preconceito está nos pais. E isso é um problema sério. Entendeu? E não é só um caso, tá? Sim, são imagino. N casos de pessoas que descobrem o diagnóstico e afastam totalmente. Por quê? Por bullying, por medo de julgamento, entendeu? Porque acha que aquela mãe não vai mais participar do rol de outras mães por causa que o filho é autista. Então, o preconceito tá nela, sabe? Não tá nos outros. Às vezes as pessoas até vão ajudar, vão abraçar, vão acolher, né? Vão trazer... Prontas pra isso. Mas não. Então, assim, esses eventos nossos também, a preocupação também é com os pais, né? Não só com a criança. Tu vê que tem os dois extremos, né? A gente, em outra ocasião, estava comentando do outro lado aí, dos pais super protegendo, de uma maneira errada também. E a outra situação que tu comentavas que muitos encaram como uma sentença de morte. Sim. De pais que se separam, de pais, né? Pais homens, quer dizer, homens, sexo masculino, mas não homem de verdade, honrado, que simplesmente abandona a esposa, Sim. abandona a criança porque rejeita um filho que supostamente veio com algum tipo de defeito ali na vista dele. Tu trouxesse um caso bem Sim. triste, né? Eu tive ano passado uma cliente que ela chegou no meu escritório muito fechada, muito, assim, como é que eu vou te dizer? Retraída, assim. fria, assim, sabe? Comigo, né? Então, ela veio por indicação, sentei, e aí quando eu faço esses atendimentos, eu procuro sempre ouvir a pessoa. Eu deixo ela falar, é aquela parte humanizada, não que outros casos não sejam, mas nesse momento tu entende que quando vem uma situação dessa, tu tem que estar aberto, deixar a pessoa falar. E aí eu comecei a falar com ela, deixei ela falar, e ela foi falando. E aí chegou num ponto que daí eu falei, tá, assim, né, mas o que aconteceu, né? Por que você quer buscar esse direito? Daí foi onde ela começou a falar que o ex-marido dela xingava, falava que o filho tinha esse defeito, que era de família dela, veio pela família dela, que ela não prestava, que ela tinha um gene ruim, entendeu? Que ela não valia nada. E sabe, foi uma série de coisas. E essa mulher começou a chorar no escritório, chorar. Então, assim, e eu fiquei 3 horas com ela ali no escritório aquele dia. E ela falou que o menino foi internado, disse que o pai falava assim, eu não vou visitar, isso aí não fui eu que fiz isso aí é coisa tua, sabe? Então, assim, sabe... E assim, até hoje não paga a pensão alimentícia para criança. Ele falou assim, eu me nego a pagar a pensão alimentícia por uma coisa, isso aí não fui eu que fiz isso daí. Aí deixa uma advogada boa pegar, entende? Só o que então, assim, Desgraçado. isso é triste. E a gente, assim, a gente vê muito isso. Daí, assim, os homens batem, sabe? A família humilha, sabe? Fala que é a pessoa que não presta, que isso veio dela, né? Então, assim, isso é muito triste. As pessoas falam assim, não... Até a minha sócia, quando eu relatei isso, ela falou assim, não, isso não pode ter acontecido. Eu falei, sim, acontece muito. Imagino que seja, né? não tão índice, raro, né? Loucura, um índice né? muito grande de divórcio, separação por conta disso. Os pais não querem, né? Estamos falando, né, de uma região mais desenvolvida, com IDH legal, uma cidade próspera e tudo mais. Imagina o que tu vê em periferias, em regiões mais pobres, de mais difícil acesso à informação, a tratamento e tudo mais, né? Sim, mas eu vou te falar para você também que isso não parte só do pai, tá? Do homem, do genitor. Isso acontece muito de mães também, tá? Largarem, abandonarem a criança com o pai, entendeu? Por também não saber lidar com a situação, tá? Também tem o caso inverso, né? Não vamos também só apontar o dedo para os homens, né? Esse caso que eu trouxe aqui é apenas um exemplo do que eu vivi, né? Que me marcou muito dentro do meu escritório, né? Pela forma como ela falou, pela forma como ela se posicionou desde o começo, né? Mas a gente sabe de relatos também de mulheres que abandonaram os filhos por conta disso, de não conseguir lidar com essa situação, né? Então, infelizmente, a gente vivencia isso. É triste, mas a gente vivencia o tempo todo, na verdade, né? É complicado. E as famílias que acolhem, eu comentei isso da outra vez também, são pessoas abençoadas, porque tens que ter uma tremenda dedicação, e não só falando do TEA, mas qualquer tipo de dificuldade que a criança tem, às vezes até física. A gente vê muito aqui na região, por ser litoral também, acho que o pessoal procura, de repente, ter uma vida um pouco mais saudável para a criança, poder levar numa praia e tal.
É uma dedicação em tempo integral, né? Sim. Meu Deus, cara, muda a vida completamente da família inteira, né? Sim, quando você vai para, por exemplo, uma família dessa tem um diagnóstico e você vai para plano de saúde, hoje um custo de tratamento desse varia muito, tá? Porque aí vai variar de número de sessões, de qual especialista que vai compor essa equipe multidisciplinar, né? Mas varia aí, pode chegar até na casa dos R$30.000 mês, entende? Então, quando a gente fala de uma situação do Brasil que ela é precária, né? Principalmente a questão da SUS, fica muito difícil, né, você dar esse suporte para uma criança, né? Nós temos filas de espera muito grande hoje no SUS, né? É claro que aqui em Santa Catarina, aqui em Balneário, pelo menos, está sendo feito um trabalho maravilhoso. Tem a AMA Litoral, nós temos o caso do autista, que graças a Deus vieram para dar esse suporte, né? Mas a gente sabe que o número de diagnóstico é muito grande. É o tempo todo, isso não para, né, gente? Então, assim, é o tempo todo. Tem criança nascendo, né? tem criança... Exato, e é o tempo todo. Então, assim, e essas crianças vão para a fila de espera. E muitas vezes os pais não entendem e culpam o SUS. É claro que o SUS tem as suas deficiências, isso a gente sabe, né? Ok. Mas é feito o que dá para fazer, né? Porque, assim, ó, o que acontece? O SUS também, às vezes, não tem profissional especialista para ir para o SUS, né? Então, falta muito neuro, falta muito psicólogo, falta muito fono, né? Eu estava conversando com umas meninas esses dias, porque eu faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Eu sou vice-presidente. E a maior dificuldade que nós temos hoje no município é contratar fono, sabe? É muito difícil. Então, assim, porque é poucas pessoas. E o que acontece com esses profissionais? Eles preferem ir para clínicas particulares, porque é onde são melhor remunerados. A gente sabe dessa realidade, né? E o SUS não paga tão bem. Então, assim, infelizmente, o que acontece? Quando uma criança passa pelo neuro no SUS e ele faz, né? Tem a equipe multidisciplinar, ela é montada, geralmente tem o fono lá. Por quê? Para desenvolvimento da fala, né? E aí o que acontece? Não tem o fono. Então já meio que quebra esse tratamento, né? Então daí vai pro neuro, tem o psicólogo, tem o TO, né? Terapeuta ocupacional. Então assim, aí tem outras especialidades que estão ali envolvidas. Então a gente tem esse problema. E quando você vai pro plano de saúde? O plano de saúde, muitas vezes quando você vai pro plano, e aí o neuro faz o diagnóstico, faz o laudo, e aí prescreve o número de sessões, o que acontece? O plano acaba negando o tratamento, né? Ou, muitas vezes, limitando o número de sessões. E aí não pode, porque isso é abusivo, né? O STJ recentemente agora já bateu o martelo nesse sentido e falou que não, que uma vez o médico que assiste aquele paciente, ele fala que tem que ser X número de sessão, não pode haver limitação pelo plano de saúde, né? Então, a gente vê ali uma problemática no SUS com falta de profissionais e no plano de saúde as limitações pela própria operadora. Então, você vê o quanto que os pais sofrem. Não é só o diagnóstico, né? São outras situações, porque não para só ali. Aí, quando você quer o tratamento, ou aqui não tem, ou enfrenta a fila, ou aqui é negado. Aí tu tem que judicializar. Aí tu judicializa. Daí tem que esperar a tutela ser deferida. Daí vem a tutela. Daí o plano de saúde tem que ser intimado. Daí o plano de saúde é intimado. Às vezes não comparece, fica inerte. Aí você tem que ir lá e falar, olha, excelência, o plano de saúde, mesmo com tutela, mesmo com multa diária, não veio para o processo. E aí desencadeia toda uma situação de angústia naquela família. Enquanto isso, os meses vão passando, aquela criança vai ficando sem tratamento e vai indo, sabe? Então, Aqui ainda tem uma opção de buscar na lei para pressionar, né? Pressionar. Um outro exemplo de lei que eu queria trazer, que a Juliette já no passado iniciou essa batalha contra o estampido de fogos de artifício. Isso. E hoje, finalmente, o Estado... Hoje a lei de baixo estampido ela é estadual, né? Foi aprovado, foi deferido. E eu sempre falei que seria não só pela causa animal, né? Eu vejo muito mais a pessoa idosa, os acamados, as pessoas que têm hipersensibilidade auditiva. E uma das características de um autista é essa hipersensibilidade auditiva. O que nós não conseguimos ouvir aqui porque estamos fechados, eles conseguem ouvir o barulho do caminhão, é muito alto, o carro que freia na lombada. Tudo potencializado, né? Então, os rojões, eles são muito mais altos, né? Eles ouvem muito mais forte do que nós.
que não temos essa hipersensibilidade. Então, era uma luta que eu já enfrentava enquanto vereadora e que agora ela é real no nosso estado. Então, não é que acabou os fogos de artifício. Eu lembro quando eu protocolei esse projeto em 2017... Eles falaram que eu queria terminar com a festa, acabar o Réveillon, acabar com a festa de final de ano. Mas não, nós queremos só colocar alguns limites para que não tenha aqueles rojões. Três tiros canhão, aquele que solta quando o Flamengo faz gol, sabe? Aquele tá. Isso. Ano passado eu acho que já foi silencioso, não? Não. Ainda não? Aqui em Balneário Camboriú, não. Tem alguns estados que já utiliza isso, né? Isso. A maioria é... Até porque o silencioso, ele é mais bonito. Mas solta cores. É o que solta cores, corações, e a gente gosta de ver. Mas eu vejo que não é a virada do ano o problema. O problema é o dia do futebol, o dia da chegada de algo na periferia, que eles soltam aqueles rojões. Então... Que não está preparado, né? Porque no Réveillon você tem tempo de recolher a criança ou o idoso, botar um abafador, alguma coisa assim. Né? Até colocar música clássica num quarto, deixar mais tranquilo, né? Preparar aquele momento, mas quando é de repente que é o problema. Só que também é triste, né? Porque pensa, você tem um filho, daí é na virada do ano que você quer comemorar com a tua família. Claro. Você quer estar lá naquele momento, você não pode. Por quê? Porque você também vai trancar a criança num quarto, né? E deixar lá e vai sair pra festa, né? Tem que ficar junto. Tem que ficar junto, né? Então, também tem que olhar esse lado. E a questão da periferia, é justamente por isso que a gente faz esses eventos de conscientização. Por quê? Porque justo lá o nosso foco maior de problema, de atenção, né? Porque são pessoas que às vezes não têm tanto acesso à internet. Tem pessoas às vezes que não sabem nem ler, né, escrever. Então, o que acontece? Por mais que a gente tenha muitas informações, são muitas informações que para muitas pessoas que não entendem, que não lê, que não, né, não faz sentido nenhum. Então, quando a gente chama a população para uma palestra e você fala a linguagem dela, né, e deixa livre para que ela faça pergunta, para que ela entenda, fica mais fácil de você conscientizar essas pessoas, né? E é bacana porque é um trabalho de formiguinha, porque quem vem para esses eventos, olha para o lado e vê uma vizinha passando uma dificuldade, vendo a vizinha passar por aquilo, ela vai falar assim, olha, eu fui no evento e é assim, tu tem que procurar uma psicóloga para tua filha, para o teu filho, entendeu? Então, a gente faz isso realmente para que, né, vá se propagando dentro da comunidade. Porque a gente sabe que quem mora na Atlântica não precisa, né, gente? Porque daí tem plano de saúde, né? Tu tem mais acessos, é mais tranquilo de informação, né? E quem está na periferia, muitas vezes, por não ter tantos aparatos, né? Fica, às vezes, assim, não tem tanta informação, então fica descoberto dessas condições de ajudar, de auxiliar o filho, a família, enfim. Mas eu quero aproveitar e pegar a turma que mora na Atlântica, o cara que tem um carrão importado, o cara que tem uma moto daquelas de velocidade e que tem a infeliz mania, não sei se ele acha que vai atrair uma fêmea, alguma coisa assim, e de cortar giro, de ficar acelerando, de parar o carro e esticando, acelerando para fazer o escape estourar. Cara, isso aí tu está incomodando um idoso que pode estar na cama, sabe, fazendo tratamento sério de doença, todos os animais de estimação, seja gato, cachorro, papagaio e periquito, e principalmente um autista que vai ter, pode estar surtando dentro da casa dele num momento difícil, você pode estar provocando um surto numa criança, num adulto desse, por causa de uma idiotice de fazer barulho com o teu carro, com a tua moto. Então, assim, pelo amor de Deus, bom senso, empatia, não custa, né? Você evita de fazer isso. Quer correr, quer se exibir, vai para um autódromo, não, que é um local adequado, não na rua, atordoando todo mundo. É que no passado, as pessoas faziam isso porque, na época, existiam já pessoas com transtorno, mas eram muito poucas, né? Então, pouco se falava nisso, né? Hoje em dia, com essa crescente depois da pandemia, a gente tem que ver que o cenário, né, da nossa humanidade está se transformando, está mudando, né? E que as coisas que a gente gostava de fazer no passado já não pode se refletir da mesma forma agora, né? Mas isso nunca foi bonito também, né? Fazer essas aceleradas nunca foi bonito, exato, né? Então, é que no passado, você fazer isso, tipo, até chamava atenção.
Hoje em dia, eu sinceramente acho isso ridículo quem faça, né? Então, por N motivos, né? Porque quem tem um filho, ou quem atua em causas assim, ou quem lê, ou quem tem compaixão, empatia, o mínimo que seja, a pessoa vai saber que você não deve fazer isso em centros. Quer fazer isso? Vai pro meio do mato lá, né? Que não tem ninguém, numa estrada vazia. E tomara que uma né? onça te avance se for fazer isso no meio do mato. Né? Mas assim, no meio onde que tem tantas pessoas com tantos tipos de transtorno que não é só autismo, que desencadeia surtos, Mesmo tem sem outras, né? transtorno e- Meu Deus, né? Então, assim, tu tem que ter um certo cuidado. E a empatia, a gente fala Às tanto vezes de tá empatia. só com uma dor de cabeça já... Exatamente. Então, assim, e aí os fogos, de qualquer forma, qualquer barulho, né? Já basta que Balneário Camboriú é uma cidade linda e maravilhosa, mas as construções, meu Deus do céu, né? Eu imagino quem tem um filho. Caminhão. Exatamente. Aproveitar e deixar uma dica. A Juliette falou de cada mês tem sua cor e seu significado, né? O do autista, porque cada mês tem um lacinho, né? Tem. O nosso é o Novembro Azul, né? Das mulheres o Outubro Rosa. Sim. O do autista é um lacinho com quebra-cabeça. Com os quebra-cabeça, Então, exatamente. se você bater o olho num carro e estiver na traseira do carro, procura não buzinar. Porque, de repente, tem uma Isso. criança autista lá dentro daquele carro. Isso mesmo. Né? Sim, exatamente. Esse detalhe. Eu acho que é muito importante isso. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito. Às vezes, uma pessoa que está andando devagar não é porque ela simplesmente quer andar devagar. Porque, às vezes, a pessoa que está ali, ou ela não está se sentindo bem, ou às vezes ela tem realmente é uma pessoa autista, ou realmente, simplesmente, ela está aprendendo a dirigir, né, gente? Então, assim, por favor, né? Tenha empatia. Tenha empatia. Eu sei que nesse turbilhão que a gente quer andar, quer correr, quer fazer as coisas, mas isso é muito nosso, às vezes, porque Sim. você, né, não tem nada, nenhuma comorbidade, nenhum transtorno, né, ou não tá aprendendo a dirigir, né? Ou tá atrasado, então acorda mais cedo. Exatamente, exatamente. Não buzinar, né? Gente, Que o papo bom. tá bom, tem assunto à beça. Hoje, comemorando o dia, então, do autista, né? 2 de Exato, abril. 2 de abril, Muito exatamente. bem. Quero deixar o microfone aberto para vocês, para as considerações finais, convites ou informações. A gente vai deixar também todas as redes sociais de vocês aqui, link, o livro da Juliette também tem um audiobook, né? Tem o audiobook, tem o Instagram, @João no Tatame. Eu levo nas escolas, eu faço uma apresentação. Eu não leio o livro porque ele é mais longo nas apresentações, mas eu converso com as crianças, eu entrego os livros. Fizemos lá na AMA Litoral, fizemos na Casa do Autista, nas escolas municipais de Balneário Camboriú. Agora nós já estamos na 2ª edição. Essa primeira edição foi feita pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú de 2025. Então, nós entregamos todas as 1.000 unidades que nós fizemos. Agora nós estamos para a 2ª edição, temos alguns patrocinadores na 2ª edição, que inclusive uma fonoaudióloga, uma nutricionista, né, o Instituto Green, quem mais nos patrocinou? A Excel Contabilidade, a Juliette Nitz Advogados Associados. Fazendo propaganda. Né, porque são apoios culturais, são pessoas que acreditam no projeto e acreditam que nós precisamos também levar essa informação para mais pessoas. Então, agradecer também o pessoal que nos apoiou para fazer essa 2ª edição. Então, se você gostaria de levar o João no Tatame, às vezes é um professor de judô, quer levar para os seus alunos. Nós fizemos também lá no Borba, na Associação Borba, que é de judô para crianças, em Balneário Camboriú, e eu vou de kimono, as crianças adoram e ficam muito felizes. Então, me sigam nas redes sociais, @Juliette Nitz e @João no Tatame, ali também vai ter o link do audiobook. Então, eu fico feliz, quero te agradecer pelo convite, né, de participar desse momento. É muito importante a gente falar sobre essa conscientização, falar sobre o autismo, né? A gente tem uma expectativa aí que logo metade da população será diagnosticada com autismo. Metade da população, exato. Salvo engano, até 2030, salvo engano, se não me engano muito, é esse Já? a data. 4 anos. Exato. Então, é muito preocupante porque
quê? Nós estamos falando de uma condição que exige cuidado, atenção. As pessoas precisam estar preparadas, né? Então, muito provável que você, quando tiver um filho, quem sabe, possa acontecer, né? Não, né? É uma estatística, sim, né? faz parte. Então, faz parte. Muitas crianças que estão nascendo já estão sendo diagnosticadas. Então, a sociedade precisa preparar para esse momento, tá? Isso, ao longo dos anos, vai ser algo tranquilo, mas até que a gente consiga conscientizar e as pessoas saibam entender, né, abraçar e lidar com essas questões, a gente precisa fortalecer e falar o quanto mais. Então, eu agradeço o teu espaço, fico muito feliz, né? Também quero agradecer à OAB por permitir que a gente faça esse trabalho maravilhoso dentro da casa. É um tema que sempre foi muito abraçado pela OAB, e eu fico muito feliz por conta disso. A minha comissão, a comissão também de assuntos previdenciários, de família, que sempre estão junto comigo, né, com a comissão da saúde da pessoa com deficiência, para fazer um excelente trabalho. Agradeço ao meu esposo também, que, né, é uma pessoa que sempre está fazendo tudo o que eu peço, inclusive agora está lá fazendo laço para o evento, né, para o próximo evento que a gente vai realizar. Então, eu fico muito feliz. E eu quero deixar um convite aqui, no dia 9 agora de abril, às 19 horas, vai ter um evento na Câmara Municipal de Balneário Camboriú para falar sobre o autismo, né? Então, lá vão estar presentes a Juliana Pavan, nossa prefeita, eu estarei lá falando sobre os direitos, vão ter outras autoridades também falando sobre a questão do autismo, a Aline novamente estará lá, secretária da Saúde, Neuro também vai estar com a gente. Então, eu faço o convite para que todos vão até o evento, compartilhem desse momento, convido outras pessoas. É um momento de conscientização, de conhecimento, de quebra de tabus. Eu acho que é muito importante para a gente fortalecer a nossa sociedade e quebrar realmente o preconceito. Perfeito. Joia. Pretinho. Agradecer a vocês pela visita, né? E parabenizar pelos projetos, né? De ambas aí, tanto o livro quanto a tua participação nesses simpósios e eventos. E acho super importante cada vez mais a população ter acesso à informação sobre isso, que é algo do nosso cotidiano e muitas vezes passa despercebido, né? Sim. Então, agradecer vocês de coração aí. Obrigado. Também agradecer pelo tempo, por toda essa informação, que é muita coisa, a gente realmente desconhece, né? Se tu não tens um caso na família ali, é interessante saber, porque se não tem ainda, provavelmente vai ter, né? Pela informação que está passando. E vamos lá, cara, é empatia, né? Antes de mais nada, informação, e aos pais, como bem colocasse, não é uma sentença de morte. Né? É um pedido de atenção, que tu vai ter que ter mais acolhimento, uma atenção especial, mas, acima de tudo, assumir a tua responsabilidade como adulto. Né? Você está colocando uma criança no mundo, da mesma forma que os absurdos que os pais podem falar de que eu não quis assim, muito menos a criança pediu para estar ali naquela condição. Né? Exato. Então, é sob tua responsabilidade, sejas homem, sejas mulher, assuma a responsabilidade e busca apoio, busca informação, que as ferramentas estão aí. Exatamente, né? Isso aí. Quero agradecer imensamente. Deixa aí o teu like, porque a informação é muito válida. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Os contatos, as informações, as redes sociais de ambas estão no descritivo. Até link para os eventos, esse da Câmara, de repente a gente... Depois eu posso deixar o endereço onde vai ser o evento, porque eu acho que não vai ter link, né? Porque é feito ali pela parte da Secretaria de Inclusão, mas eu deixo ali o endereço certinho da Câmara de Vereadores, ali, o horário certinho para o pessoal participar. E eventos assim, também se tiver um site da associação, um site dessas comissões, a gente põe ali para a pessoa que tiver curiosidade ou que de repente sabe de alguém na família que precise, para buscar alguma orientação ali, né? No meu Instagram, o da Juliette também sempre compartilho com ela compartilha comigo. Tudo que acontece dentro dos conselhos municipais, né? Eu participo do Comos também, que é da saúde. Então, tudo que acontece envolvido à saúde, eu sempre posto no meu Instagram, né? E sempre procuro compartilhar com as meninas também, para que elas também, né, façam isso, porque é muito importante essa informação. Então... sempre vão estar sabendo tudo que acontece na cidade ali no meu Instagram, no da Juliette. Fechou. Fique à vontade. Qualquer coisa, pergunta também. E pode perguntar, pode mandar um direct, também respondo. Eu sou uma pessoa super acessível. Eu falo que eu não fico 24 horas, porque eu tenho que dormir um pouco. Mas feriado, sempre que eu tô com o celular na mão, eu respondo. Então, sou bem acessível. Perfeito, só seguir ali então.
Agradeço pela audiência também, que Deus os abençoe e até a próxima. Valeu. Hey você, chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades.